faltando dinheiro no final do mês? Então fica até o final do vídeo porque tu pode estar cometendo um desses erros aqui. Eu sou a Luana e hoje eu vou te falar os principais erros que podem estar acabando com o teu lucro. O primeiro erro é não calcular o custo real do teu produto. E muita gente acha que só precisa calcular os ingredientes. Mas e o gás, e a luz, e o aluguel? E o tempo gasto na produção desses docinhos? Se tu não calcula tudo isso, não tem como saber o custo real e muito menos o lucro dos teus doces. E aí pode ser que tu acabe trabalhando de graça. Por exemplo, o custo dos ingredientes da minha massa de brigadeiro é R$15. Só que com o cálculo completo de precificação, ela custa o triplo disso. Agora, imagina eu vender os meus brigadeiros a um valor, imaginando que o meu custo é R$15, quando na verdade ele é 45. E aí, nesse caso, eu posso até estar vendendo super bem, mas eu não vou ter lucro nenhum. Eu, no máximo, vou estar conseguindo repor o estoque e pagar alguma conta, mas não vai sobrar nada no final do mês. E é exatamente nessa hora que as pessoas começam a se desanimar e desistir, porque elas não conseguem ver o dinheiro entrando. Então, se tu quiser aprender a precificar os teus docinhos de um jeito bem simples e fácil, assiste esse vídeo só sobre isso que eu vou deixar aqui nos cards. O segundo erro é cobrar a mesma coisa que o teu concorrente. E isso, na verdade, é bem comum, principalmente no início. E assim, o teu concorrente ele pode até vender o mesmo produto, mas isso não significa que ele tem o mesmo custo que tu. Teu concorrente pode estar trabalhando na cozinha da própria casa enquanto tu tá pagando o aluguel. Ou ele pode ter uma panela mexedora que faz um monte de massas de uma vez só, sem ele precisar mexer, enquanto tu tá tendo que fazer tudo na mão. Então, se tu copiar o preço dele, tu vai estar basicamente ignorando a tua realidade financeira. Ou pior, e se ele estiver fazendo tudo errado e estiver tendo prejuízo em vender os docinhos? Aí, basicamente, tu vai estar cometendo o mesmo erro que ele só para competir pelo preço. E aí, basicamente, vocês dois vão estar no mesmo barco furado. Então, o preço de mercado ele vai servir aqui como uma referência, para saber se de repente tu não tá muito fora da curva de preços do mercado. Mas ele não vai ser o fator determinante que vai ditar o preço que o teu produto tem que ter. O erro 3 é não padronizar o peso dos teus doces. Esse erro aqui ele não parece nada demais no dia a dia, mas no final do mês ele vai estar levando embora o dinheiro que iria pagar o teu Prolabore ou até mesmo aquela parcela do curso que tu queria fazer. E muita gente pode achar que 2 gramas não fazem muita diferença, mas imagina que a tua receita ela rende 50 brigadeiros de 20 gramas. E tu, por exemplo, não usa a balança e acaba deixando esses docinhos com 22 gramas. No fim da produção, tu vai ter feito 45 brigadeiros ao invés de 50. E perder esses 5 brigadeiros por receita significa que se tu fizer 20 receitas por mês, tu vai ter perdido quase 100 brigadeiros. E esses brigadeiros faziam parte do teu lucro, porque tu pagou os ingredientes, então teoricamente teria que vender. Mas ele se dissolveu ali entre os outros brigadeiros, então ele não existe. E esse não é o único problema. Porque a gente também tem a falta de padronização, que pode parecer um pouco amadorismo às vezes. Por exemplo, se o cliente compra uma caixa de 12 unidades e um brigadeiro tá grande e o outro tá pequeno, além da caixa tá meio bagunçada, também vai parecer que tu tá tentando ganhar em cima dele. Por exemplo, se o teu cliente comprou uma caixinha de doces na semana passada e aí nessa semana ele compra de novo de ti e recebe uns docinhos menores, ele vai acabar se sentindo enganado, mesmo que não seja a tua intenção. Então, a padronização dos docinhos vai acabar gerando confiança. Não é só pela estética, é mais para garantir que cada centavo do dinheiro que tu investiu volte para ti como lucro, e não como um prejuízo. O erro 4 é usar ingrediente barato achando que tá economizando. Porque no início pode até parecer uma economia, mas talvez no final da receita vai render menos, vai demorar mais para dar o ponto e vai mudar completamente a textura. E muita gente cai nisso porque olha só o preço da etiqueta do mercado e esquece de analisar o produto. Se tu comprar, por exemplo, um leite condensado com uma qualidade ruim, ele vai ter mais soro e açúcar ao invés da gordura que a gente precisa. Então tu vai precisar cozinhar a massa por muito mais tempo. E aí vai gastar mais gás e também mais tempo de produção. E aí o que tu economizou lá no mercado, tu vai ter perdido nas outras contas. E também tem a questão do rendimento. Se um leite condensado de boa qualidade rende 30 brigadeiros de 15 gramas, uma mistura aí dessas mais baratinhas pode render
vender 24, porque ela vai acabar evaporando um pouco mais. E aí, se tu economizou R$2 para comprar esse leite condensado mais barato, mas acabou perdendo 6 brigadeiros, então, basicamente, tu acabou de perder 6 brigadeiros que tu ia vender a R$3 cada, só para economizar aqueles R$2 na hora de comprar. E também tem o fato de que um doce feito com um ingrediente de baixa qualidade vai açucarar bem mais rápido. O teu cliente vai comprar hoje e se ele começou amanhã, de repente já não vai estar com a mesma qualidade. E aí talvez esse cliente nunca mais volte a comprar contigo justamente porque ele não gostou do produto. Então, um ingrediente de baixa qualidade pode até te economizar um pouco de dinheiro na hora de comprar, mas vai acabar te dando um prejuízo depois, então esse barato vai sair caro no final. O quinto erro é ficar fazendo um monte de sabor que não vende. Não é porque tu gosta daquele sabor ou que tu acha muito bonito que ele vai vender bem. Se esse sabor não sai, ele acaba virando só um estoque parado. E claro que aqueles sabores lindos e diferentes de brigadeiro ficam muito bonitos nas fotos para o cardápio. Mas ele realmente está colocando algum dinheiro no teu bolso? E um dos maiores erros que tu pode cometer é encher o cardápio com um monte de sabores diferentes. Porque quando o cliente vê todas aquelas opções, pode ser que ele trave e fique meio na dúvida. Ele pode ficar com medo de escolher um sabor novo e não gostar, ou ele pode acabar demorando horas e horas para decidir e no final nem comprar. Então, tu ter um cardápio enxuto com os sabores que vendem bem e que são bem feitos, vai te ajudar a aumentar a velocidade tanto das vendas quanto da produção, sem contar o fato de que vai te dar mais praticidade. E eu não tô falando pra tu nunca mais fazer nenhum sabor novo, mas sim que esses sabores exigem um planejamento e alguns testes. Então, a dica que eu te dou é vender esses brigadeiros em eventos especiais, naquelas edições limitadas, sabe? Em que tu vai conseguir ter mais planejamento e aí vai ser mais garantido. O sexto erro é confundir o teu CPF com o CNPJ. É aquele erro clássico de usar o dinheiro das encomendas e gastar tudo em contas pessoais. E não necessariamente a gente precisa ter um CNPJ para se organizar financeiramente com os nossos doces. Porque quando tu acaba usando o dinheiro da empresa para um gasto pessoal, é basicamente roubar da tua própria empresa e fazer ela ter prejuízo. Porque esse dinheiro ia para os ingredientes, para as contas específicas, para as embalagens novas. Então a minha dica aqui é que tu separe uma conta só para isso. E aí tu controla os custos e lucros ali, separado. Porque senão tu nunca vai saber se tu realmente tá lucrando ou se tu tá só pagando para trabalhar. Sem precisar vender mais, começa corrigindo esses erros que eu falei aqui. E me conta aqui nos comentários, qual desses erros que tu tava cometendo e nem tinha percebido. Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para receber os outros vídeos. E não esquece de assistir esse vídeo que eu deixei recomendado aqui para ti.